A sanidade do rebanho suíno é fundamental para a produtividade da fazenda, mas as doenças representam grandes ameaças para garantir a eficácia da prevenção. O segredo não está apenas na vacina, mas sim na preparação imunológica do animal antes de receber a medicação. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o médico veterinário e colunista aqui do AgroMais de todas as sextas-feiras, o Marcos Rezende. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bruno. Sempre bom estar aqui, Bruno. Sempre bom estar aqui batendo esse papo sobre saúde, produção, bem-estar animal. Marcos, quais são essas doenças aí e por que, mesmo com a vacinação, é preciso ter uma contínua preparação e é importante essa preparação para a suinocultura? Bruno, a sua entrada foi perfeita, porque a gente ilustrou bem. Porque o que acontece? A gente sempre pensa que ao vacinar o animal, ele estará protegido. A coisa não é bem assim. O que é a vacina? Vamos entender o que é a vacina. A vacina é a doença, seja viral, bacteriana, o que seja, é a doença, o patógeno, enfraquecido, pode ser inativado, morto, e a gente coloca no organismo animal. O organismo animal reconhece aquilo como agressor, como não próprio, cria uma memória, uma especificidade, tem a resposta contra ele. Só que o organismo animal, se ele tiver qualquer debilidade, se ele não estiver no seu melhor momento, ele não vai responder adequadamente. O resultado é que o animal não ficará protegido com a vacina. Por isso que algumas espécies, como suínos, como as aves, a gente acaba preparando o animal para depois colocar a vacina. Ou seja, a gente estimula esse animal com nutrição adequada, com estimuladores imunológicos que estimulam a imunidade intestinal, para que quando a gente apresenta a vacina para o animal, quando a gente vacina o animal, ele tenha a resposta exatamente do jeito que a gente quer e o animal fique protegido. A gente pode dizer, Marcos, que nessa situação é correto dizer que a saúde intestinal é o grande motor aí dessa imunidade em suínos? E quais são essas estratégias de manejo? Pode sim, Bruno, pode sim. O intestino, por muito tempo, ele ficou relegado a um tubo em que passava o excreta. Só que hoje a gente já sabe que uma grande parte da resposta imune dos animais, isso não é só suíno, não, é suíno, aves, bovinos e também nós, seres humanos, grande parte da questão imune, ela vem de células intestinais. Então, a gente precisa de tudo isso. E aí onde entra a importância da sanidade também pela boca. Porque antes a gente pensava em sanidade só com medicamentos injetáveis. Não, nós precisamos fazer a nutrição adequada, precisamos fornecer prebióticos, probióticos, moduladores de microbiota intestinal ou gástrica, para que a gente tenha aí o intestino e o estômago funcionando da maneira excelente. E aí o animal não tem aqueles percalços, Bruno. O suíno, ele recebe vacinas contra leptospirose, contra parvovirose, contra coronavirose, contra colibacilose, diversas outras doenças, e tanta vacina que a gente dá assim, se o organismo não estiver pronto para responder, a gente acaba aplicando vacina e o animal acaba não ficando protegido. Quando a gente estava conversando sobre essa pauta, você me falou que o suíno, no caso, ele só tem uma vida, Então, ele só tem uma chance de poder ser tratado e ter toda essa preparação. Então, só existe uma chance. Então, assim, se não fizer, a gente acaba não tendo aí, vamos dizer assim, essa preparação, a gente acaba não tendo esse suíno de qualidade, ele não tem uma qualidade de vida boa, Exatamente, Bruno. Diferente dos bovinos, bovino todo ano a gente vacina, a cada 6 meses, a gente vacina os bovinos contra clostridioses, anualmente a gente vacina os bovinos contra a raiva. No passado a gente vacinava de 6 em 6 meses para a fitosa. Então o animal tem várias chances de a gente fechar aquela janela imunológica. Mas no caso de aves e suínos, o período de vida deles é curto, mesmo das matrizes. Então, mas pensando no suíno que vai para a corte, o que ele tem? Ele tem uma chance de ficar protegido. Então, aquela chance, eu preciso fazer o que nós chamamos de fechar aquela janela imunológica. Eu preciso fazer a vacina e a vacina precisa o animal precisa responder com excelência para aquela vacina, porque é uma dose e essa uma dose
para a maioria das doenças, né, ela tem que ser suficiente para proteger o suíno durante o restante da sua vida. E é por isso que, nesse caso, a gente prepara o animal antes dele receber a vacina. A gente, quando vai vacinar quem tem cachorrinho, Bruno, quantas vezes, mesmo crianças, quando a gente leva nossos filhos para o postinho para fazer a vacinação, se ele tiver com febre, se ele tiver desidratado, se ele tiver desinteria, ele não vacina. Por quê? Porque o organismo não está adequado. Da mesma forma, acontece também com os animais. Só que como os lotes são grandes, a gente não consegue ficar olhando um ou outro se ele está bem ou não. Então, o que a gente faz? Nós preparamos todo o lote, tem um protocolo de preparação dos animais pré-vacina, para que no dia da vacina todo mundo esteja nos trinques para poder receber a vacina e responder da maneira adequada. É uma situação que é importante, né? O produtor precisa estar atento a isso, porque tem a questão do custo, então ele precisa colocar isso de uma forma planejada para que exista assim, essa questão compensatória, porque ele precisa calcular esse retorno sobre esse investimento, sobre, né, manter esse rebanho saudável. Isso é muito importante também. Esse é o ponto, Bruno, esse é o ponto, porque ali é investimento, não pode ser despesa. Então, o produtor ele precisa calcular 2 casas depois da vírgula, porque as margens hoje da suinocultura, da avicultura, da bovinocultura, elas são bastante apertadas. Então, todo produto que a gente aplica no animal, ele tem que dar um retorno sobre o investimento. No caso da vacina, ele nos dá a proteção. É bom a gente lembrar que o suíno ele recebe vacinas, ele recebe vermífugos, ele recebe prebióticos e probióticos, para que ele engorde e cresça rapidamente, com saúde, com bem-estar animal, para chegar lá na frente e entregar um produto de qualidade, que é a proteína de origem animal, no caso a carne suína, de qualidade e segura para nós consumidores. Muito bem, Marcos. Quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui. Muito bom sempre estar com você e conversar com você de vez em quando. A gente só conversa pelo WhatsApp, então agora ao vivo aqui para todo o Brasil. Obrigado mais uma vez pela participação aqui e até a próxima. Eu que agradeço, Bruno. É sempre bom estar aqui. Até a próxima.